Então vamos entrar em uma questão que é fundamental, que é a questão da memória. Nós precisamos estar atento a essa questão da memória, porque a memória é a base de todo saber. Sem a memória não existe aprendizagem. É a memória que vai determinar a nossa individualidade. A memória, quanto mais carga emocional existir numa memorização, maior vai ser a potencialidade da gente evocar a memória. A memória ela é fundamental porque a partir dela é que nós vamos executar atividades, a partir dela nós vamos tomar decisões, é a partir dela que nós vamos resolver problemas. A memória, gente, ela não é uma gaveta, é um lugar que você vai lá, como se fosse um armário, vou lá pegar, deixa eu acessar aqui e fechar. Memória não é um estado, a memória não é um lugar, a memória é um processo. Ela está aqui fluindo dentro de você a todo instante. E ela tem a ver com a capacidade de planejamento. Ela tem a ver com a sua capacidade de abstração. Ela tem a ver com o julgamento crítico. Ela tem a ver com a atenção. Então veja que nós precisamos aprofundar mais esse tema da memória. Porque, como eu disse inicialmente, a memória é a base de todo saber. E acontecimentos com carga emocional maior, eles são relembrados com mais nitidez. E os neuroquímicos são estimulados, garantindo a memorização. Então, veja, quanto maior for a carga emocional, mais fácil aquele conteúdo, aquela informação será gravada, certo? Porque nós aprendemos com o corpo. Nós não aprendemos com uma mente, nós aprendemos inteiros. Agora, existem lugares de processamento da informação. Nós aprendemos, e em um determinado momento eu vou colocar sobre isso também, nós aprendemos pela nossa corporeidade que está viva. Temos muito mais capacidades, muito mais portais de aprendizagem do que o que a gente imagina. Isso é uma coisa muito importante. Então veja, falar em memória é muito mais do que falar do poder de recordar, do poder de lembrar alguma coisa. Falar de memória tem a ver com ações futuras, porque você toma uma decisão ou age de uma maneira ou de outra, dependendo do que você tem gravado em si. E como é que esse registro ele é feito? Como é que ele é fixado? Se a memória ela é tão importante e ela determina a maneira como a gente pode viver, porque é através dela que eu vou acessar, eu acesso e as coisas acontecem na minha vida. Como é que nós podemos fixar mais algumas informações, como aquelas que a gente aprende na biodança? A memória, ela é a base da aprendizagem, tá? E a memória, ela existe através de 3 processos. Nós conseguimos fixar a memória através de 3 processos. Conseguimos através de 3 processos: repetição, elaboração e consolidação. Então vamos ver quais são, como é que eles são, cada um deles, para que a gente veja onde é que nós podemos acionar.